Alexandre vai avisar quando estiver ao vivo. Ao vivo, boa noite a todas e todos. Boa noite, nosso amigo Clóvis Nunes. É um prazer recebê-lo no Ágora, né? O Ágora é este grupo espírita que se preocupa em estudar a doutrina espírita nos ensinamentos de Kardec e estudar as políticas sociais à luz da doutrina espírita. Nosso amigo Clóvis Nunes vai nos apresentar hoje com o assunto poltergeist, que há muitos, não é, Clóvis? Para muitas pessoas era momento de medos e bastante correria, quando as manifestações apareciam em suas casas, especialmente em suas casas. Mas eu vou deixar para você fazer a sua apresentação e depois eu digo mais alguma coisa sobre o fenômeno de poltergeist. A palavra é tua, Clóvis. Muito boa noite para todos e todas. Registra aqui a minha alegria de participar dessa live do Ágora, saudando também a todos os internautas que estão conectados conosco nessa sala virtual. E temos aí 1h, 1h10, máximo, acho que 1h15 ou 20, com algumas perguntas e respostas no final da nossa fala, para algumas dúvidas. Mas, Efraim, essa palavra poltergeist, ela é do século XV. Do século de origem alemã, 15. Você veja como o fenômeno é antigo. É antigo. Que seria fazer barulho, o espírito fazer barulho, não é, Clóvis? Na verdade, polster quer dizer exatamente isso, barulho, perturbação, e Geist quer dizer espírito. Então, poltergeist é igual a espírito barulhento, o espírito que produz perturbação. E com o passar dos anos, a palavra se internacionalizou. Sim. Ela permeou toda a Europa e hoje é uma palavra de conhecimento mundial. E o poltergeist é um fenômeno absolutamente ativo no mundo. Não é uma coisa do passado, ele é de todos os tempos, de todas as épocas. Ele vem desde as civilizações mais primitivas até o nosso século XXI. Uma hora dessa no mundo, existem muitos poltergeists ativos, muitos, e não são poucos. A quantidade muito maior do que o que se pode supor de poltergeists ativos. Para você ter uma ideia, no âmbito dos fenômenos paranormais, ele é o fenômeno mais instigante, mais desafiador. É o fenômeno que mais interessa, mais instiga os pesquisadores, porque o poltergeist reúne em si um conjunto de ocorrências que desafiam todas as leis da física conhecidas e algumas leis da química. Leis que seriam rigorosamente precisas dentro da dimensão material, diante do poltergeist, elas se anulam. A lei da gravidade, por exemplo, no poltergeist, ela não conta. Porque quando o poltergeist acontece, objetos são arremessados ao ar sem contatos humanos. Existe levitação de mesas pesadas, objetos pesados, transportes de objetos, quando os transportes ocorrem, e misteriosamente, com todas as portas fechadas, objetos estranhos caem dentro de casa. Pedras pesadas, ladrilhos são arrancados do piso, paredes sofrem batidas, portas abrem e fecham sozinhas, algumas com pancadas assustadoras.
E ainda tem os fenômenos de aporte. O transporte é quando é de fora para dentro. E o aporte é quando é de dentro para fora. Você amanhece o dia, por exemplo, e não tem nenhum sapato dentro de casa. As portas estão... Posso te fazer uma pergunta? Eles são aportados para longe. Ninguém acha sapato. Teve um caso de um poltergeist que eu investiguei aqui na região de Feira de Santana, eu já cedo para você, que os tênis de cadastro era uma chácara e passava um fio de alta tensão, 13,8, uma alta tensão que deixava qualquer pessoa torrado, chegando perto. Os tênis ficaram pendurados com o cadastro nos fios de alta tensão, num poste que media em torno de 15 metros de altura, de 13 a 15 metros. Então, seria impossível a mão humana chegar lá sem uma grua, sem um guincho, e se chegasse, a pessoa não sairia viva lá de cima. E, no entanto, os 3 pares de tênis estavam balançando nos fios de alta tensão. O fenômeno transportou o objeto lá para a altura dos fios de alta tensão. Então, só para começar a nossa fala ilustrando assim. Então, o desafio das leis da natureza é o que mais empolga os pesquisadores. Mas você queria fazer uma interferência? Pode fazer. Gostaria, sim. Me desculpe que eu tentei lhe interromper no momento que você estava fechando seu raciocínio. Mas eu queria, antes da gente continuar, dar as boas-vindas a Lion, Gilmara, Jaci, Valéria, Vânia, Almi, Renata, enfim. Já a senhora Lúcia, que também está conosco. Enfim, várias pessoas que nos acompanham. Sempre me perguntam, Clóvis, que se para acontecer estes fenômenos se faz necessário a presença de um médium. Eu estava lendo algo sobre Ernesto Bozano, que ele fez uma pesquisa de 532 casos e classificou desses 532, 374 casos. E ele colocava no livro Nas Fronteiras do Além, que quase sempre havia a presença de jovens, não é? De médiuns que eram jovens, quase sempre jovens. O que é que você me diz sobre isso? É o seguinte, o poltergeist, ele foi bastante estudado. Um pesquisador francês chamado Émile Danzé, que era da Marinha Francesa, dedicou toda a sua vida, e foram mais de 4 décadas investigando o poltergeist. Ele viajava o mundo, ele conseguia verbas da Marinha para investigar o fenômeno em países que estavam na rota das suas viagens. Ele investigou cerca de 2.000 poltergeists. Além de Ernesto Bozano, que pesquisou mais de 500, 2 pesquisadores norte-americanos, parapsicólogos, investigou também em torno de 575 poltergeists. Se você contar os 3 grupos, os 3 pesquisadores investigando esses grupos de poltergeist, 2.500, 2.500 mais o de Ernesto Bozano, já vai aí 3.000 e tantos poltergeists. Aqui no Brasil, o doutor Hernani pesquisou algumas dezenas de poltergeists, eu pesquisei 13 na minha região e fora daqui, participei em loco desses 13 fenômenos durante uns 20 anos, e existe uma quantidade de livros, foi também assunto da Society Psychorization, da Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, e é considerado por muitos parapsicólogos um fenômeno espetacular mesmo. E é chamado também de psicocinesia recorrente. O poltergeist é dividido em 2 grandes grupos. O primeiro pode ser um poltergeist meramente psíquico. É quando ele é produzido por um epicentro físico, paranormal, sensitivo. Ou ele pode ser um poltergeist mediúnico. Aí é quando tem a participação de espíritos desencarnados. O epicentro, no caso, seriam as entidades produtoras do poltergeist. No poltergeist psíquico, o paranormal geralmente se encontra
com algumas características. Os pesquisadores observaram bastante isso. Quando o poltergeist é meramente psíquico, sempre tem uma pessoa muito magra ou tem uma pessoa muito obesa, os dois extremos. Uma bem desnutrida, bem fora do peso, ou uma extremamente além do peso. Existe também outra característica. Ou tem uma pessoa muito introvertida, muito calada, muito tímida, extremamente reclusa, ou tem alguém hiperativo, muito extrovertido. E, geralmente, nos poltergeists psíquicos, o fenômeno não apresenta inteligência na sua atividade. São aleatórios. São coisas que caem, objetos são arremessados, os objetos viram sozinhos, as portas se abrem sozinhas, barulhos, raps, arranhões podem acontecer. Quando o poltergeist é mediúnico, ele tem uma inteligência nas atividades. O resultado dele tem uma ação inteligente. Você consegue ler o poltergeist. Mas, regra geral, quando o poltergeist é psíquico ou mediúnico, 70%, não é 30%, são 70%. Existem jovens adolescentes em estado púbere, ou um pouco antes da adolescência. Ou tem uma moça, uma jovem, ou uma criança aí começando a menstruar, ou tem um jovem começando a produzir os espermatozoides. Tanto é que quando a gente chega para investigar o poltergeist, a primeira coisa que a gente observa é para descobrir quem é o epicentro. Já olha se tem adolescente nessa fase púbere. Se não tiver, você está dentro dos 30%. 30% não apresenta os adolescentes em estado de produção de energias sexuais. Os pesquisadores acreditam que a profusão da chegada dessa energia, esse impacto do nascimento da geração de energia púbere, das atividades da puberdade, são facilitadores para que os espíritos manipulem o magnetismo animal desses paranormais ou médiums e se mistura com os fluidos da entidade que envolve os objetos e produz o efeito do poltergeist, produz o resultado do poltergeist. Nos outros 30%, o poltergeist não tem criança, pode não ter gordo, nem magro, nem o extremamente extrovertido, nem o extremamente introvertido. Esses 30% escapam a essa sintomatologia. Esses outros 30% pode ser um fenômeno polipsíquico, pode ser vários paranormais envolvidos, não necessariamente só um, ou pode ser um fenômeno medianímico, pode ter um quanto de alguém que esteja com parapsiquismo ativado e ter influência de espíritos dentro do fenômeno. Então, há o poltergeist que é meramente mediúnico, há o poltergeist que é meramente psíquico e há o poltergeist que é mesclado, onde as duas forças estão reunidas. Mas em 70% dos 3 tipos de poltergeist, você tem a presença, sim, dos jovens da pré-adolescência produzindo o espermatozoide, no caso do homem, ou a mulher, a criança começando a menstruar ou já em estado de menstruação. Os outros 30%, você não tem essa característica. Pode ser pessoas que sejam médios de efeito físico sem saber, e necessariamente não precisa estar dentro da casa. Pode estar no vizinho, pode estar nos fundos, pode estar em pessoas que estejam dentro da própria família. Então, você identifica o epicentro, geralmente a gente até separa esse epicentro, você chega numa casa e está o poltergeist ativo, você começa a eliminar as probabilidades de efeitos, para você saber a natureza do poltergeist. O primeiro passo é saber se ele é psíquico ou se ele é mediúnico. Você já vai analisando os efeitos dele, as ocorrências, se eles têm sintoma de inteligência ou se não têm. E se você identificar o epicentro da casa, você retira ele. Você descobre isso facilmente. Quem é que está em casa sempre que o fenômeno ocorre? Existe algum momento
que o fenômeno deixa de ocorrer quando você sai. Se as pessoas ali testemunharem que sim, você já desconfia quem é o epicentro. E geralmente, quando o pesquisador é corajoso, ele bota o epicentro dentro do carro e leva para algum lugar. Leva até para sua casa. E nesse caso, o fenômeno deixa de acontecer lá e passa a acontecer onde o epicentro está, até dentro do próprio carro, como já aconteceu conosco. Você está conduzindo o epicentro e o fenômeno começa a ficar em torno dele. O que significa que ele é o agente mobilizador do fenômeno, tanto sendo um médium de efeito físico sem saber nada sobre o assunto, ou ele pode ser um agente psicocinético, um produtor da exteriorização da sensibilidade que produz os fenômenos aleatórios. Agora, o que é interessante é que a maior parte dos poltergeists são mediúnicos. Eles predominam. O escritor e espírita famoso, conhecidíssimo, Camille Flammarion, que foi médium da Gênesis e amigo pessoal de Allan Kardec, escreveu um livro em idioma francês chamado Maison Dantée. Em francês significa As Mansões Encantadas. Na tradução para o português, a Federação Espírita Brasileira escreveu Casas Mal Assombradas, traduziu assim, que deveria, Roberto, se chamar Casas Bem Assombradas. Bem assombradas. Porque o livro, ele relata muitos casos na Europa, muitos casos. E na pesquisa dele, que também foi investigador de poltergeist, ele recebia correspondências do mundo todo e escreveu a obra, ele chegou a uma conclusão incrível, de que 20% no número dele, né, na estatística que ele fez, dos fenômenos eram de natureza psíquica. Que naquela época não tinha a moderna parapsicologia, não tinha a denominação da psicocinesia, que foi uma palavra criada pelos psiquistas modernos. Ele tentou criar um nome para separar o paranormal, o produtor do poltergeist, sem concurso de espíritos. Era um nome complicado, ele chamou de dinamastógrafo. Dinamastógrafo, que era uma palavra que vinha de dínamo, ou de motor. A eletricidade estava nascendo, e o dínamo era aquela força motriz que o motor era capaz de produzir. Então ele chamou de dinamistógrafo, na realidade, dinamastógrafo, dinamistógrafo. O dinamistógrafo, ele queria dizer que era aquele paranormal que produzia por si mesmo o fenômeno sem o concurso de espíritos. Mais tarde, Charles Xavier resolveu essa dificuldade e criou um termo mais acessível, que é usado até hoje, chamado sensitivo. O sensitivo é um termo que foi criado para diferenciar o paranormal, que pode produzir fenômenos psíquicos ou paranormais sem concurso de espírito, sem ser o médium. Portanto, o sensitivo não é o médium. Sim. Todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo necessariamente é um médium. Então, quando o agente do poltergeist é o epicentro, ele é um sensitivo. E quando o agente do poltergeist são espíritos, o poltergeist é mediúnico. Acho que ficou claro isso, né? Mas siga. Ficou, Clóvis. Você está pensando, você está explanando, e eu estou lembrando de algumas perguntas que já me fizeram em outros dias. As de hoje, o pessoal só está dando boa noite por enquanto. Eu acho que está todo mundo fixo, estão todos fixos ouvindo. Estavam vinculando o efeito do poltergeist ou poltergeist ou duendes, como a gente encontra no livro na Revista Espírita, e eu escutei um comentário que dizia o seguinte, e perguntava ao mesmo tempo, se para este efeito se dar, tem alguma coisa com a condição espiritual do médium, seria para uma perturbação do médium e da família, ou o efeito se dá simplesmente pela condição do jovem que está entrando na puberdade. E até me citaram a condição, né, voltando ao cinema, de Drácula, que o vampiro só entrava na casa de cada um quando essa pessoa convidava. E aí ligaram um fato ao outro, achando que o efeito poltergeist poderia se dar também se o jovem, ou a jovem, no caso do efeito mediúnico,
fosse uma pessoa comprometida com sua condição espiritual. Tem alguma relação, Clóvis? Olha, nas duas circunstâncias, se o poltergeist é psíquico, o paranormal é um transtorno. Ele sofre de transtornos psíquicos, por isso ele produz o poltergeist, que é sempre um fenômeno perturbador, desagregador, um fenômeno que desorganiza a casa, a família, a convivência. E se o poltergeist for mediúnico, geralmente é obsessão. Aliás, Allan Kardec classificou o poltergeist como obsessão física. A literatura espírita comete o engano por restringir aos 3 tipos de obsessões: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Enquanto que, na verdade, Allan Kardec classificou 5 tipos de obsessão. Allan Kardec reviu a possessão e incluiu a possessão na Gênese, em 1863. Quando ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele dizia, de uma maneira um tanto absoluta, no Livro dos Médiuns, que não existem possessos. Ele dizia isso porque ele não conheceu a possessão. Mais tarde, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele conheceu o caso da senhora Julie, ou a Madame Júlia. E ele escreve na Revista Espírita e diz o seguinte: afirmamos de uma maneira um tanto imperativa não existir possessos. Afirmamos isso de uma maneira absoluta. E ele diz: queremos reconsiderar essa assertiva. Existem possessos. Eis um caso de possessão. E narra a história da Madame Julie. E no livro A Gênese, em 1863, ele inclui um capítulo exclusivo sobre as possessões e obsessões. E conta novamente a história da Madame Julie. E que ele consegue fazer com os companheiros espíritas da época a desobsessão. Ele resolve o caso da possessão. Então, existem possessos. Existe tanto que a CID, que é o Código Internacional das Doenças, no código F44.3, considera os trânsitos possessivos, os trânsitos dissociativos, de natureza possessiva. O Manual de Psiquiatria Internacional também reconhece a possessão. E reconhece até a influência dos espíritos. E ainda, Allan Kardec, quando vai estudar o poltergeist, que ele reclassifica como obsessão física, porque ele narra que uma casa em que as pessoas todas assistem, o piso se levantar, os azulejos são arrancados de paredes. Há casos de poltergeist que eu presenciei, a pessoa está mexendo a comida, botando um tempero ali no feijão, fazendo a última finalização, e aparece uma lagartixa viva dentro do feijão, querendo sair diante daquele calor. E é claro que estragou o feijão, você tinha que jogar aquilo fora. Há transportes de objetos que perturbam tanto a família que os espíritos jogam fezes das pessoas dormindo, na madrugada. E sai todo mundo 2 horas da manhã para tomar banho do lado de fora, porque não tem nada. Há casos de poltergeist que as pessoas receberam cortes de navalhas invisíveis. Há casos de ferimentos, de uma pedrada que uma senhora recebeu em Euclides da Cunha, levou 16 pontos na cabeça. Ela quase morreu. Esse poltergeist fez 13 vítimas na cidade de Euclides da Cunha. Eu fui visitado pelo prefeito, que veio aqui em minha casa. Esse poltergeist levou 1 ano, 1 mês e 13 dias. Ninguém tinha mais coragem de ir na casa, porque tinha feito várias vítimas. Inclusive o próprio prefeito foi vítima, ele chegou aqui com o braço da tipóia, com o engessado, o espírito pegou um machado fora do cabo, ele só viu aquele vulto do objeto, do machado, e o machado bateu e quebrou esse osso aqui acima do seu ombro. E praticamente quebrou em 3 lugares. A pancada foi tão agressiva, e ele disse: eu dei muita sorte, seu Clóvis, porque o machado não caiu com a lâmina, ele caiu com o lado do cabo. E fez um estrago muito forte no corpo dele. E quando nós estávamos conversando, ele veio na caminhonete dele, e quando eu fui ao lado de fora, na caminhonete, fazia sol aqui, era assim, mais ou menos 2 horas da tarde de um sábado, e em cima da caminhonete dele tinha nessa hora que nós fomos sair, que ele foi embora, a gente estava já se despedindo, ele tomou um susto quando abriu o portão.
porque em cima do teto da caminhonete tinha um bolo de barro molhado e o barro escorria, aquela água suja escorria pelo vidro do para-brisa do carro e estava bem espalhada. Aqui fazia sol. Ele pegou, na época, o telefone dele, celular, ligou para a cidade de Euclides da Cunha e lá estava chovendo. Então, aquela massa de barro molhado pode ter sido transportado da cidade para aqui. O espírito estava acompanhando ele, no caso. Então, já foi um fenômeno aqui no portão da minha casa. Então, esses fenômenos todos, eles ocorrem por ação de espírito, no caso. E é uma obsessão. Geralmente, um drama humano que está atrás do poltergeist. Ou é vingança, ou é por espíritos apegados ao local, que eles têm várias causas. E o espírito, às vezes, não se contenta em que alguém venha morar nesse lugar, porque ele está apegado, ele quer tirar a pessoa de lá. Aqui em minha cidade tinha uma casa, por exemplo, no bairro do Tomba, em que as pessoas alugavam e saíam de lá em menos de um mês. Ninguém ficava muito tempo. Uma força estranha fazia a porta do banheiro não se abrir. Pegadas se ouviam de noite em casa. As panelas caíam sozinhas na cozinha, de tal sorte que as pessoas iam embora, sem pagar o aluguel. Então, às vezes, são espíritos apegados ao lugar. Outras vezes, só um minuto, outras vezes é um espírito brincalhão, zombeteiro, que se diverte com o mal-estar das pessoas. Eles se comprazem em produzir a perturbação para, na galhofa, na zombaria, se locupletar do desespero das pessoas. Você só resolve o poltergeist, Roberto, se você mexer na causa. Allan Kardec diz que a obsessão não se resolve pelos efeitos. Qualquer tipo de obsessão. E a causa, nesse caso, você tem que alcançar o espírito, que é o agente causador do fenômeno. Geralmente você tem que contar com a ajuda de um centro espírita, reunir um grupo de médiums e fazer umas sessões mediúnicas específicas dirigidas para aquele poltergeist. Aí você vai fazer uma série de sessões de desobsessão. As entidades que produzem a perturbação, a obsessão física, como dizia Kardec, e Kardec acertou de uma maneira muito feliz em chamar de obsessão física, você faz a aproximação daquela entidade num diálogo e você vai mudando a intenção do espírito até que esses espíritos são socorridos. Eles se afastam do local e, na verdade, se afastam também das pessoas, porque quando é vingança, quando é obsessão por ódio do passado, e nesse caso de Euclides da Cunha, lá de 1 ano e 1 mês e 13 dias, era a obsessão mesmo. Vários casos são de obsessão, o espírito fica tendo vingança. Se ele não se afastar, o poltergeist fica ativo. E o que é incrível é que a vingança é difícil. Quando nós fizemos as reuniões mediúnicas, a primeira comunicação que veio foi de um irmão do dono da chácara, agradecendo por a gente estar ajudando, porque ele tinha sido vítima do poltergeist. Ele sofreu uma obsessão muito intensa e se enforcou num pé de morungu quando tinha 23 anos. E ele narra que uma irmã dele, quando ele chegou no além, uma irmã dele, de 13 anos, o espírito tentou empurrar para dentro de uma fonte. Foi já um fenômeno de obsessão mesmo. A empregada aproximou-se dele, da irmã no caso, era médium, e o espírito protetor levou a mão da empregada e segurou a menina pela blusa, pelo colarinho de uma blusa, e trouxe ela para fora da fonte. Mas houve uma ação perpetrada por uma entidade que quase matou a irmã dele também afogada. E esse poltergeist perturbou tanto essa família que a família ficou sem nada em casa. A gente tinha que levar comida pronta, porque se eles tentassem fazer comida, os espíritos estragavam a comida. Um exemplo, alguém deu uns ovos a ele de presente, deu uma dúzia de ovos. Ele comeu 3 ovos e deixou os outros 9 ovos naquela caixinha, naquela embalagem de papelão. E quando eu cheguei lá, ele disse: seu Clóvis, uma coisa ruim, botou sangue dentro do ovo. Eu disse: como assim, seu José? Ele disse: como é que o senhor sabe disso? Eu disse: eu fui pegar um ovo sem querer, em vez de sair gema, saiu sangue. E eu estou com vontade de quebrar esses ovos. Bom,
quando a gente vai pesquisar, você nunca pode pressupor o que vai acontecer no poltergeist, porque são fenômenos totalmente inesperados. Se eu soubesse que realmente todos os ovos tinham sangue dentro, eu dizia a ele para não quebrar. Mas aí ele pegou um pedaço de reboco de casa e quebrou os ovos com uma pancada só ou duas, ele estragou e os ovos todos estavam cheios de sangue. Os espíritos tiraram a gema e transportou sangue para dentro dos ovos, que era para jogar nele à noite. Porque ele cismava com o que ia acontecer e acontecia. Então, olha que fenômeno incrível, como você pode transportar um sangue para dentro do ovo. É um fenômeno que desafia a lei da física. E aí, essas obsessões todas têm uma intenção que é levar a perturbação, constrangimento e mal-estar para a família. Eles ficaram sem nada, os espíritos fizeram parapirogenia, que é outro fenômeno que acontece no poltergeist. Que é um gerado sem contato humano de combustível. É um fogo, quer dizer paranormal, piro quer dizer fogo, genia vem de geração. Então, parapirogenia quer dizer fogo gerado paranormalmente. O espírito toca fogo numa parede de bloco. O bloco não pega fogo, mas você vê o fogo voraz subindo no bloco. Ele alcança o telhado, como foi um caso que eu investiguei lá no Ceará, em Fortaleza. O espírito tocou fogo pelo bloco, você viu, o bloco ficou queimado durante um mês, todo preto, escurecido, e o telhado já estava incendiando, porque as labaredas chegaram na madeira e os vizinhos entraram para socorrer com mangueira, com balde d'água, com vasos pequenos, bacias, e jogaram e apagaram o fogo. Então, esse fogo paranormal, ele é um fogo estranho, ele não é um fogo produzido pelo atrito das moléculas, já tem estudo sobre isso, é um fogo feito por alta frequência, ele é como se fosse um fogo transportado. Às vezes também os espíritos transformam gás, transportam gás e projetam a chama no gás, e aquela volatilização assim, localizada do gás que não é visto a olho nu é incendiário. O espírito produz o foco do incêndio e queima. A família ficou sem roupa no corpo. Teve um poltergeist que eu investiguei aqui numa cidade chamada Santo Estevão. A família, a gente tinha que levar cesta básica toda semana de coisas fundamentais. Tinha uma criança recém-nascida e o varal da roupa, no fundo do quintal, a labareda pegava nas blusas, nas calças, das roupas íntimas, sozinho queimava. Você viu o fogo, aparecia como se uma visível tivesse com um isqueiro ali queimando tudo. E eles ficavam sem nada. Aí tem casos, por exemplo, que o fogo vem de dentro do colchão. Você vê um colchão saindo fumaça. Aí um cidadão abriu uma faca. Esses casos todos que eu estou contando para vocês aqui, eu presenciei eles, eu acompanhei esses poltergeists. Esse caso de Santo Estevão ainda, o homem abriu o colchão com a faca e a labareda, as criptas do fogo estavam na armadura de madeira dentro do colchão. Quer dizer, o fogo foi colocado de dentro para fora. E eu fotografei no guarda-roupa o fogo que veio também de guarda-roupa de dentro para fora, e quando o fogo cessou, tinha um rosto humano carrancudo formado na tábua do guarda-roupa. Então, sempre tem uma obsessão. E você só resolve isso sendo a desobsessão, que é uma sessão mediúnica para tratar o assunto. Sim. Então, de alguma forma, você já respondeu a pergunta de Aurelúcia, quando ela pergunta se o efeito tem alguma vinculação com a causa moral do médium. E essa obsessão é por uma vingança do passado ou por algo gratuito, porque alguém quer fazer o mal, uma brincadeira? Existe um vínculo para que esse espírito ganhe força e consiga prejudicar uma família dessa forma, ao ponto de tocar fogo? Tem caso que o Dr. Hernando Guimarães investigou, o espírito arrancou o dente de uma pessoa, extraiu o dente dela enquanto ela dormia. Há casos de poltergeist que teve mortes. Tem um caso numa cidade no Ceará que a casa foi toda destruída. No Rio Grande do Sul, recentemente, uns 2 anos ou 3 atrás, o espírito
a família abandonou, ele tocou fogo na casa quase toda. O que é impressionante é que tem casos também, Roberto, que tem a ver com magia. Tem poltergeist que são espíritos ligados à magia. As pessoas não sabem que magia existe. Porque a energia que cura é a mesma que adoece. A mão que afaga é a mesma mão que apedreja, como diz Augusto dos Anjos no seu poema. Na natureza tudo é neutro, o homem é que qualifica. A mesma energia que nos ilumina aqui, pela lâmpada elétrica, é a mesma que mata na cadeira elétrica. Então, na vida, tudo é neutro. Então, a energia do passe que cura, ela produz também perturbações no poltergeist. Pode produzir doenças nas pessoas. E espíritos, às vezes, evocados, dirigidos, conduzidos, condicionados por magia, atuam nos poltergeists. Existem vários casos. Não é predominância, não é todos os casos. Mas eu diria aí 2 ou 3, 4, 5% de casos tem a ver com magia. Mas é sempre uma obsessão. Tem sempre um dano humano. O poltergeist, quando tem o nome perturbador, ou quando o evento é perturbativo, sempre tem um fato obsessivo por trás do fenômeno, que leva a muitos prejuízos. O problema todo é o seguinte: há sempre um constrangimento. As pessoas do fenômeno, quase ninguém atribui a espírito. Primeiro você pensa que é um vizinho, que é alguém fazendo uma maldade, que é alguém que está sabotando sua casa, principalmente quando é pedras, quando é pedradas. Eu vi um poltergeist, por exemplo, numa cidade chamada de Utinga. Esse foi o mais espetacular que eu vi. Era um poltergeist que tinha voz direta. O padre foi visitar a casa. O espírito começava a xingar as pessoas com a voz do padre. Ele ficava imitando a voz do padre por dias. O pastor protestante ia, ele xingava palavrões horríveis com a voz do pastor. Ele era uma espécie de Tom Cavalcante do além. O espírito imitava a voz das pessoas, era impressionante. As crianças, tinha 2 meninas, uma de 12, outra de 9, receberam mordidas dolorosas, de ficar aquela marca dos dentes vermelhos, depois roxa. Algumas mordidas sangraram. Essa entidade muito perversa, para criar atrito com uma vizinha que não se dava com a dona da casa, ela 3 gatos pretos, lindos, bonitos, eram gatos já em tamanho médio, não era tão pequenos nem tão grandes. E tinha um menor desses gatos que apareceu sem a cabeça dentro de casa. No lado da casa, o gato estava com o pescoço, uma poça de sangue e o pescoço sem a cabeça. O gato estava morto. Foi uma confusão. Aqui tem um alimento chamado quitute. Não sei se você lembra disso, Roberto. O quitute é era uma espécie de presunto, né, que vinha dentro da lata. Ela foi abrir a lata de quitute para cozinhar. Levou um enorme choque, porque a cabeça do gato estava dentro da lata do quitute. Olha que fenômeno espetacular. O quitute é hermeticamente fechado, o espírito transportou a cabeça para dentro do quitute. E quando a cabeça do gato apareceu na mão da vizinha, a outra, logicamente, acreditou que foi ela que cortou a cabeça do gato. O espírito faz essas coisas assim como intriga. Às vezes, já começa a perturbação colocando as pedras na direção de uma casa, para chegar na casa atingida, infestada do poltergeist, para que você já cisme e já comece com uma briga com o vizinho, com uma querela qualquer, para aquilo te atingir. E aí, quando a gente chama que os efeitos têm inteligência, aí são poltergeists que têm origem na condução de uma mente oculta, de uma influência oculta que é o espírito. Então, nesses casos todos, os fenômenos são impressionantes. E nesse caso de Utinga, tinha magia envolvida. Era um fenômeno que tinha magia negra envolvida. Então, há casos graves de poltergeist. Teve um poltergeist, há 10 anos atrás, no Palácio do Buckingham, na Inglaterra. Caiu, assim, durante dias, quilos, volumes de fezes, descia pelo teto. Teve poltergeist durante séculos, dentro da Igreja Católica. Eu investiguei um caso, que fizemos um programa na Rede Globo Televisão, com o Museu das Almas do Purgatório. A primeira
de Poltergeist foi dentro da igreja de Sagrado Coração do Sufrágio. Do lado do altar, um fogo misterioso queimou o mármore. O padre Vitor João com os vizinhos foram ali para apagar o fogo, e quando o fogo apagou, o mármore ficou derretido e tinha um rosto atormentado de um ser que pedia prece. Aquela igreja era da Ordem do Sagrado Coração de Sufrágio, que era sufrágio quer dizer piedade pelos mortos. O padre Vitor João tinha fundado essa ordem por orientação e bênção do Papa, aprovação do Papa também, e ele chamou o Papa Pio X para ver o fenômeno no outro dia. E o Papa consagrou a ordem porque ele acreditou que o espírito atormentado, quando aquela igreja era a primeira igreja da Ordem do Sagrado Coração do Sufrágio, estava sendo construída em respeito ao sufrágio dos mortos, uma alma atormentada com um sobretudo alto, o rosto bastante perturbativo, os cabelos desgrenhados, se desenhou no mármore derretido pelo fogo. Era um fogo voraz. Ora, mármore não pega fogo. Então aquilo foi uma parapirogenia. Esse padre, com isso, viajou pelo mundo. Ele passou alguns anos viajando na Europa e foi descobrir fenômeno de poltergeist que tinha ocorrido em vários lugares, na Áustria, na Polônia, em Lorena, em vários outros países. Ele reuniu mais de peças de registros de padres e freiras mortas ou personalidades ligadas à igreja que voltaram do além, olha que coisa interessante, e deixaram marcas dos poltergeists quando se apresentaram com efeito físico. Transporte. Tinha uma freira, por exemplo, que se comprometeu com a outra, quem morresse primeiro voltava para dizer se tinha vida no além ou não. E uma delas morre antes e ela volta. E a irmã, quando vê ela materializada, toma um enorme choque e pensa que é o Satanás, e ela diz, para você não ter dúvida que sou eu vou deixar minha mão impregnada no seu avental. Foi lá no cabide do armário, encostou a mão e queimou com fogo. Essas peças todas estão no Museu das Almas do Purgatório, em Roma. Eu entrei nesse museu, era um museu proibido à época, e fiz uma reportagem com a Rede Globo de televisão, que as pessoas podem achar no YouTube. Então, poltergeist dentro da Igreja Católica. Lá hoje tem 18 peças que resistem a essas aparições, a essas manifestações, mas já teve muito mais, porque tentaram fechar o museu. Então, o fenômeno é de todos os lugares, de todas as épocas. Ele está em todas as culturas, em todos os povos. Os espíritos, na verdade, eles sempre tentaram se fazer sentir aos homens de várias formas. E no caso dessas obsessões, e Allan Kardec chama de obsessão física, porque é uma obsessão que afeta o ambiente físico. Por quê? Você tem panelas são derrubadas, fogos que atingem na parede, uma lâmpada que se estralhaça sem nenhum contato, sem nenhum sentido, às vezes até apagada mesmo, torneiras são arrancadas da parede, arrancadas abruptamente. Às vezes elas se abrem sozinhas. Então, como é que você vai chamar esse tipo de fenômeno? Obsessão física. Porque não é uma fascinação, não é uma subjugação, não é uma possessão, não é uma obsessão simples, é uma obsessão física. Além de classificar com uma obsessão simples. O problema todo, Efraim, é que os espíritas acham que poltergeist, por não lerem, não estudarem bem Kardec, acham que poltergeist não é um assunto das nossas alçadas. Muita gente acha que não está no nosso radar de importância, de atenção, por puro desconhecimento. E as pessoas sofrem o poltergeist e ficam sem assistência. Se tem alguém que poderia resolver os poltergeists, eram os espíritas. Por exemplo, exatamente. Se aí no ar vocês fizeram um pequeno grupo para investigar poltergeist, pode esperar que vai aparecer um bocado de caso para vocês investigarem dentro de Recife. Dentro da Grande Recife ou no interior. Em pouco tempo você... E tem, deve ter vários vivos. Aqui em São Paulo, na agência de publicidade. Eu estava no Ceará, morei lá por 2 anos e meio trabalhando. Durante esses 2 anos e meio, eu fui convidado a visitar 5 poltergeists ativos. 5 poltergeists ativos. Um dentro de Fortaleza, o outro numa região de periferia, e outro da cidade da Serra, um outro poltergeist que acontecia numa região bem isolada, perto de Calcaia, uma cidade da região metropolitana, e o outro num casarão antigo, na velha Fortaleza, perto do mercado. As aparições estavam todas ativas lá. Ô Clóvis. Não presta atenção, mas tem muito poltergeist acontecendo no mundo.
Clóvis, o Alan Sérgio está perguntando se é necessária participação do médium de efeitos físicos para a ocorrência do fenômeno ou acontece de forma independente. De alguma forma, Alan, Clóvis já respondeu esta pergunta, mas vamos ver como ele coloca daqui para frente para você ser contemplado. Clóvis, na casa de um primo meu aqui em Recife, era normal, na nossa adolescência, que eles encontrassem um vaso que era colocado em determinado lugar do móvel, está no outro lugar do móvel. Eles trocavam o vaso de lugar. E iam, a família brincando, jogando cartas, a carta saía da mão de um e era derrubada na mesa. E no momento mais acentuado, aqueles casarões antigos de Recife, a porta do banheiro tinha a fechadura, né, que era horizontal. E ela foi fechada por dentro e não tinha ninguém em casa. Chegaram a chamar vários vizinhos, pensando que o meu primo tinha desmaiado ou tido algum problema de saúde no banheiro, e aí tiveram que subir no telhado da casa, viram que não tinha ninguém, e através de um gancho que fizeram com ferro, abriram a porta, né? E isso foi Paulo Rogério, um primo meu, que aconteceu. E depois que ele era o elemento, porque depois ele, adulto, né, já havia saído dessa casa, morando só, voltou a acontecer, ele conversando com alguém, dizendo que não acreditava em espíritos, começaram a cair os livros da estante dele, e ele hoje é espírita, está estudando, já fez, inclusive, até curso de palestrante. Mas, no caso dele, foi para sacudir, porque ele não acreditava de jeito nenhum que existia. Na verdade, também, muita gente deve sua espiritualidade a um problema obsessivo. As obsessões existem como janelas que se abrem para você enxergar o invisível, uma outra realidade que está além daqui. E as obsessões, no final de tudo, elas acabam sendo uma bênção. Todos os grandes médios passaram por perturbações espirituais. E depois se ajustaram, óbvio. Mas acontece o seguinte, o poltergeist precisa, sim, de um médium de efeito físico. Qualquer fenômeno mediúnico precisa da intermediação de um ser humano, que no caso é médium, uma pessoa dotada de uma condição especial que Allan Kardec chama de médium. Ele classificou o médium de efeito físico de uma maneira mais interessante, porque a mediunidade ela se divide em dois grandes grupos, as manifestações espíritas. Os fenômenos de natureza física e o de natureza inteligente. O de natureza material física é quando você envolve a matéria, quando a matéria ela é manipulada para que o fenômeno ocorra. O de natureza inteligente é quando passa só pela inteligência do homem, só pela mente, sem afetar o ambiente material. E muitas famílias têm média de efeitos físicos, e às vezes não sabem lidar com isso, e esses fenômenos recorrentes, eles são muito presentes, como foi no caso do seu primo. Ali na hora da carta, um espírito brincalhão podia estar fazendo, ou até seria necessariamente uma obsessão perspicaz, infiltrante, de prejudicar a pessoa. Mas espíritos ali no cotidiano podem se manifestar e brincar, porque também tem o que se chama de poltergeist benigno. Os espíritos eles transportam perfumes para os ambientes, rosas, flores, objetos que você perdeu, não é? A caso de poltergeist, no caso que não seria um espírito barulhento, seria aí um espírito benfazejo, né? Que faz o fenômeno de efeito físico, mas não com a intenção de maltratar, e sim com a intenção de agradar. E por que esses efeitos, Clóvis, Alexandre está perguntando, por que esses efeitos não acontecem nas casas espíritas, nos centros espíritas? Se essa ação não viabilizaria as pesquisas? Bom, geralmente acontece.
Tem centro espírita que tem reunião de efeitos físicos. Muito do Brasil ainda tem. Eu participei de alguns, por exemplo. Agora, não é tão comum, porque a mediunidade ostensiva, ela é rara. Ao contrário, muita gente pensa que todo mundo é médium, não é. A maioria tem rudimentos da mediunidade. Tem uma parte que não tem mediunidade nenhuma, porque isso também existe, os que não são médios de forma alguma. Tem uma grande parte que tem os rudimentos e tem uma pequenina parte que são médios ostensivos. Entre os ostensivos estão de efeito físico. A mediunidade de efeitos físicos acompanha a pessoa a vida inteira. E quando se reúne famílias que têm mais de 1 ou 2 médios de efeito físico, os fenômenos ocorrem dentro de casa. Acompanha a família inteira. Só que as pessoas até naturalizam aquilo. Passa a conviver com aquelas ocorrências como se não fossem normais, porque faz parte do cotidiano. Então, tem casas espíritas que têm fenômeno de efeito físico nas curas. Tem casas que têm fenômeno. Aqui na Bahia, por exemplo, tinha 2 instituições que faziam reuniões abdominárias, constantes. Tinha uma médium chamada Mãe Helena, que eu participei algumas vezes com ela, e os espíritos transportavam perfumes, rosas, objetos materiais, presentes para as pessoas. E houve também, na época das sessões de materializações, tinha muito efeito físico, a materialização também é um efeito físico. A ectoplasmia, a exteriorização da sensibilidade, né? Às vezes esses médios de efeitos físicos não sabem, mas há casos graves de obsessão que depois se transformam em casos espetaculares. No interior de Votuporanga, no interior de São Paulo, tinha uma senhora que começou a sentir dores no corpo e ela se queixava de furadas internas dentro do corpo. Foram fazer uma radiografia e acharam agulhas dentro do corpo dela, Dona Guiomar. E os psiquiatras, na época, achavam que ela era esquizofrênica e psicótica, e ela mesma enfiava a agulha no corpo. Aí os espíritos, para demonstrar que não era ela, começaram a enfiar as agulhas com a ponta para fora. E tem umas radiografias que a agulha está colada no osso da tíbia. Como é que ela poderia pegar a agulha entrando assim na carne e encostar lá? O dedo tinha que ir lá dentro do osso da tíbia para encostar a agulha. Então, os espíritos transportavam essa agulha para dentro do corpo dela. Ela sofreu muito, muito, muito. Um pesquisador amigo, que teve um contato com ela na época, Chico Xavier estava ainda encarnado, ele tinha relações com o Chico, e ele levou as radiografias, fez uma consulta a Chico, e os espíritos disseram, através do Chico, que ela tinha sido uma feiticeira do passado, de voodoo, e as entidades a quem ela prejudicou, por vingança, materializavam as agulhas que ela usava dos bonecos de voodoo para fazer magia negra. E que ela podia curar essa obsessão se ela procurasse o centro espírita e pegasse aquela energia paralisada que os espíritos inferiores estavam usando para adoecê-la com transporte de agulhas, e ela fosse da passe. O centro espírita que ela foi frequentar, ela começou da passe. O passe dela tinha um poder de cura tão grande que a fila saía de dentro da casa espírita e alcançava 20, 30 metros na rua. Todo mundo só queria tomar o passe dela. Curava reumatismo, dor de cabeça, dor de coluna, mal-estar, dores lombares. Ela botava a mão e a pessoa saía de lá curada. Então, um fenômeno de efeito físico, que de uma obsessão, de um caso patológico, passou a ser um caso de equilíbrio e de cura. Então, algumas casas espíritas, às vezes, por não lidar com o fenômeno, não ter o médium próximo, não encerram esse tipo de trabalho. Mas existe sim, não é tão comum, mas existe casos de efeito físico, sim, nas casas. E o fenômeno é mais comum do que o que se pensa, viu? O efeito físico sempre tem uma família, alguém tem um caso como o seu, alguém que está nos ouvindo na live já presenciou, outros já viram em algum lugar, alguém já contou, já teve um comentário das mais diferentes. Aqui tem vários comentários, um deles, Zilda também comenta que em Carpina teve um caso que ela teve que ir com alguém resolver. Outras, Jace também está colocando aqui que assistiu em Uberaba. Outra pessoa disse que que a pessoa foi dormir e quando acordou,
Tem um comentário aqui da Zilda. Já tratamos um caso aqui em Carpina com uma família onde os espíritos só não fizeram botar fogo. E a médium nem sabia que era médium. Era uma adolescente babá das crianças. Isso é muito bom. E teve que às vezes é médium de efeito físico, os espíritos se manifestam através dessa mediunidade dela. Um visitante, um primo que vem visitar a casa, uma prima, e os espíritos utilizam o médium ali, espontâneo, e produz o fenômeno. É muito corriqueiro essas ocorrências. O problema é que eles estão isolados e distantes da nossa realidade, mas quando você junta, isso dá um volume imenso. O Dr. Hernani Guimarães Andrade publicou um livro chamado Poltergeist, algumas de suas ocorrências no Brasil. Eu recomendo, quem quiser se interessar, que está vindo na nossa live aqui, adquira esse livro. É um tratado do Poltergeist, um livro maravilhoso. Tem outros livros também, o Poltergeist, As Casas Mal-Assombradas, interessantíssima. Tem também As Casas Mal-Assombradas de Camille Flammarion. Tem um outro livro chamado Fenômenos de Psicocinesia Espontânea, do Dr. Carlos Alberto Tinoco, que é um professor na Universidade lá de Curitiba. Então, tem uma literatura vasta sobre o assunto. Não só em idioma português, mas fora do Brasil. Mas o melhor livro hoje no país é o do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele também escreveu umas monografias sobre o Poltergeist de Suzano, o Poltergeist de Guarulhos. Ele fez monografias antes de publicar esse livro, Poltergeist, algumas de suas ocorrências no Brasil. É um trabalho muito bem feito, muito sério, muito bem organizado. De Hernani Guimarães. Hernani Guimarães Andrade. A Cessa está fazendo um comentário aqui, Cessa Lima. Meu irmão, quando adolescente, ia dormir e as coisas do quarto começam a sair. Canecas eram jogadas só no quarto dele. Espíritas e pastores iam na minha casa. A Cessa é espírita, pertence ao Ágora, e isto aconteceu na casa dela com o irmão dela. Olha aí. Outro depoimento, né? Interessante. Outro depoimento. Tem outras pessoas, a Maria Emília, né? Também já teve casos na vizinha. Cada pessoa tem um caso. Eu acreditava que esses casos já haviam diminuído, né? Mas, pelo que eu estou vendo, não, né, Clóvis? Eles continuam. Olha, Roberto, existe, inclusive, um adágio que tomou conta do movimento espírita, que é um adágio equivocado. Muitos oradores espíritas dizem assim, a época dos fenômenos acabaram. Os espíritos teve uma época que impregnou o mundo de fenômenos para chocar a humanidade, depois isso tudo acabou. Isso é uma grande bobagem dizer isso. O fenômeno é da natureza. Como é que ele vai acabar sendo um fenômeno da natureza? Quem é que determinou que ele vai aparecer e desaparecer? O fenômeno é fenômeno, ele é de todas as épocas, ele está em todo lugar. O fenômeno é ativo, ele está no mundo. Aqui em Salvador, a gente conheceu um caso que aconteceu dentro da agência de publicidade. Aqui em Feira de Santana, eu fui ver um poltergeist dentro de uma escola católica, que acontecia especificamente dentro de uma sala. Tinha uma menina, filha de católicos, batizada com todos os direitos e rigores que a igreja exigia, e o fenômeno acontecia. Pancadas terríveis, janelas do vidro da escola quebravam, o giz batia nas pessoas, ninguém sabia quem jogava esse giz, o apagador desaparecia na frente da mão da professora, não se achava o apagador, folhas de cadernos e papéis dos alunos eram rasgadas e jogadas ao lado por mãos invisíveis. Então veja que o fenômeno está em todo lugar. Ele acontece de maneira recorrente, mas ele não é controlado. Mas ele sempre foi com essa mesma intensidade. Espíritos que produzem batidas, vozes que chamam, objetos são jogados, como as xícaras da madrugada aí na casa de Cessa quando ela era jovem, como a casa do seu primo que trancou por dentro, teve que abrir o telhado, né? E às vezes desaparecem objetos em casa. Olha, a Zenilda está colocando aqui. O que desaparece, que às vezes é coisa de espírito brincalhão, perturbador. Brincalhão. A Zilda está colocando aqui. Perder compromissos, sofrer constrangimentos, né? Tem casos de
de poltergeist que são quase inverossímeis. Por exemplo, eu vi um caso numa cidade perto de Serrinha, caiu um tronco de madeira dentro de um quarto, sem quebrar a telha. O tronco era tão grande que quebrou a cama e afundou o piso. Não tinha como o tronco sair pela janela, porque a abertura da janela era menor que o tronco. Era um tronco de uma árvore chamada murungu. E não tinha como você entender como aquilo foi transportado ali para dentro. Porque a telha estava intacta. Porque tem poltergeist que a pedra atravessa a telha e quebra a telha. E tem poltergeist que a pedra aparece dentro de casa sem quebrar a telha, com a casa totalmente fechada. E naquele caso do Burungu, tiveram que arrebentar a parede da janela. Precisou de 6 homens. Amarraram o Burungu, por lado de fora, puxando na corda, e mais 3 empurrando para tirar o Burungu de dentro do quarto. Então, vê que é um caso praticamente verossímil. Agora, tem o que é interessante, Efraim, é entender a natureza do fenômeno. Isso já foi tão estudado que os pesquisadores já fizeram até equações matemáticas para explicar esse fenômeno. Como é que isso se dá? Embora desafie a lei da física, físicos já se interessaram por isso. Porque depois da moderna parapsicologia, apareceu a psicobiofísica. A parapsicologia começou a estudar os fenômenos paranormais, paralelo aos fenômenos psíquicos. Para de parapsicologia quer dizer de paralelo, ao lado da psicologia. Sim. A parapsicologia cresceu tanto que ultrapassou a psicologia. Aí depois veio a psicobiofísica, que é uma ciência de síntese, que reúne a física, a biologia e o psiquismo. Então, muitos físicos e biólogos que já se interessavam por esse fenômeno no passado foram estudar os fenômenos de poltergeist. Como é que o espírito transporta esses objetos? Alguns espíritas também acham que os espíritos desmaterializam para rematerializar. Isso é uma bobagem, isso não existe, isso é uma incongruência científica. O espírito não desmaterializa uma flor lá para materializar aqui. E nem desmaterializa um objeto para rematerializar lá fora. Isso é só uma maneira de dizer empírica, porque o objeto aparece e você pensa que ele se materializou. A materialização só existe quando tem ectoplasma. Quando o médio de efeito físico é capaz de exteriorizar o ectoplasma. Tem pouco estudo sobre ectoplasma. Os trabalhos de William Crookes, com a médium Florence Cook, médiums como Eusapia Paladino, aqui no Brasil, o médium Peixotinho, que foi um dos maiores médiums de materialização de ectoplasmia, teve Carmine Mirabello, Otílio Diogo, as materializações de Uberaba, e outros médios que ficaram aí no anonimato. Mas os grandes médios de materialização, eles também passaram na história e foram pesquisados. O fenômeno é outra coisa, não é exatamente o poltergeist. Mas da ectoplasmia, que também é efeito físico, se tirou muitas deduções, porque quando tinha o fenômeno de ectoplasmia, havia também os fenômenos de transporte. Os espíritos transportavam objetos para dentro das salas onde esses médios cediam o ectoplasma. Que, no caso, o ectoplasma ele é uma substância gasosa que se radica no núcleo do citoplasma da pessoa, dentro da intimidade intrínseca da célula. Todo ser vivo tem ectoplasma. No caso, os vegetais têm a fitoplasmia, os animais têm a zooplasmia e os seres humanos têm a ectoplasmia. Essa condição de exteriorizar pertence aos médios de efeitos físicos. Essa substância é gasosa. Aí, quando o médio de efeito físico tem a condição de exteriorizar, o ectoplasma, o gás, sai pelas narinas, pelos orifícios do nariz, pela boca, pelo ouvido e pelos orifícios dos órgãos genitais. Ou seja, no passado, as fotografias evitavam mostrar o ectoplasma saindo por baixo. O espírito pega aquela substância que, quando entra em contato com as partículas de oxigênio da atmosfera, ele fica amorfo, fica como se fosse uma espécie de nuvem esbranquiçada, um algodão doce. E o espírito se veste da forma ectoplasma e aparece um rosto humano, como ele viveu na Terra. Uma mão que pega na sua mão, tem calor e tem tudo. Esses fenômenos impressionaram muito com as pesquisas de William Crookes, que foi o pai da física do século XIX, logo depois de Newton veio Crookes, depois de Crookes veio Einstein. E Crookes, ele escreveu o famoso livro, né, com as aparições de Kate King, com o título Fatos Espíritas, e era uma jovem que se materializava com o ectoplasma da médium Florence Cook, uma jovem de 15 para 16 anos, se deitava, exteriorizava o ectoplasma e o espírito aparecia.
E aí havia os efeitos físicos, os transportes de objetos e aportes também. Ora, o ectoplasma foi muito pouco estudado e até hoje quase ninguém estudou. O único cientista assim, mais notado foi um homem chamado Sheraton Notzig, era um bioquímico, amigo de Crookes, que pegou a substância do ectoplasma, uma parte dela levou para o laboratório para estudar. E foi lá que ele descobriu que era uma substância gasosa que se radicava no núcleo do citoplasma. Durante os fenômenos de poltergeist, há muita ectoplasmia invisível e a gente não sabe. Porque para o espírito mobilizar um objeto, animar o objeto, ele precisa do fluido animal do médium, misturado com o fluido dele, ele envolve o objeto, tira o objeto da nossa dimensão. Sim. Aí o objeto desaparece aos seus olhos. Quando ele recoloca, parece ser uma materialização, mas não é, é um transporte. E a ideia popular é que é materialização. E não é. A materialização é quando o espírito se veste com ectoplasma e se torna visível e aparente e conversa e cumprimenta as pessoas. Aí é materialização. Mas a maioria dos casos é fenômeno de transporte, usando o ectoplasma gasoso. O espírito transporta. Às vezes ele tira o ectoplasma do médium que sem o médium nem saber que está sendo retirado o ectoplasma dele. Há casos de médium de materialização que depois das sessões, aí, Roberto, eles saíram mais magros, eles perdiam peso, o cinto estava folgado, é como se aquela substância que saísse não voltasse inteiramente para ele e ele perdesse massa biológica. E aí ele sai com 2 quilos, 3 quilos mais magro, 1,5 kg de cada sessão dessa. Houve casos que os pesquisadores pesavam o médium antes e depois. O fenômeno era tão estonteante, era tão impressionante no começo, que eles botavam um grade, os pesquisadores botaram um grade de ferro com cadeado e corrente, e deixavam o médium dentro, porque quando o espírito aparecia, era em total escuridão, porque a luz tem a propriedade de queimar o ectoplasma e de dificultar o fenômeno, eles ficavam com receio que era uma fraude do médium, que o médium podia estar produzindo algum ilusionismo. Então, trancava, amarrava o médium na cadeira de balanço com corrente e cadeado. E quando o espírito estava materializado lá fora, eles pegavam a lamparina e iam na grade para ver se o médium estava lá dentro mesmo, de fato. E tem casos de fotografias feitas no escuro, com lentes especiais, que se mostra o médium e mostra o espírito materializado. A outra coisa interessante eram as experiências com as latas de gás. Na época que o querosene era um combustível para substituir hoje o fogão, na época que se usou muito querosene, principalmente no interior, se vendia aquelas latas que as mulheres usavam, vazia para fazer lata d'água. Quando o Brasil era mais agrário ainda, né? Na Europa também passou por isso. Eles botavam a parafina com fogo quente embaixo, tipo um fogareirozinho, esse fogão que nós temos 2 bocas, ligava essa parafina que ficava derretida, líquida, fervendo, e do lado botava uma lata de água fria, uma lata de gás, cheia de água. O espírito, para provar que era espírito, pegava a mão dele, materializava, enfiava na parafina, melava a mão de parafina fervente. Se fosse um vivo, largava as unhas lá dentro. Com carne e tudo. Não vinha. Só vinha o esqueleto. E ele gritava de dor. O espírito pegava essa mão materializada de ectoplasma, vestida com ectoplasma, e ia dentro da água fria e botava. O que acontecia? A parafina endurecia, solidificava, ele desmaterializava a mão e ficava pronta para prova dos assistentes, as famosas luvas de parafina produzidas pelo espírito que desmaterializava a mão. Zenilda está lembrando que aconteceu. Aquela película. A Zenilda lembrando que aconteceu com César Lombroso. Nosso amigo Clóvis Nunes deve ter tido uma caída e espero que ele consiga voltar ainda temos alguns minutos para... Já estamos estourando o horário, né? E aí nós percebemos com esses efeitos todos que não tem, César Lombroso, isso mesmo, Zenilda, que não tem como você duvidar dos efeitos mediúnicos, né? Clóvis, você só não é maior do que
a girafa nos diz Zilda. Zilda deve passar por muitos efeitos. Inclusive, ela relatou aqui em algum momento que aconteceu na casa dela, acontece na casa dela, de alguns objetos serem jogados, né? Então, a doutrina espírita carrega, através dos livros de Lombroso, inclusive alguns livros, no Livro dos Médios, no capítulo 5 do Livro dos Médios, das manifestações físicas e espontâneas, nós vamos ver casos como estes, né? Lembrando de como se movimenta, como o espírito faz para poder fazer seus fenômenos, né? E que muitas vezes são tidos como, na literatura, como duendes, não é? E nós trabalhamos como espíritos batedores, espíritos brincalhões, e são os fenômenos que acontecem todos os dias. Como não acontece todos os dias à nossa frente, nós pensamos que faz parte do passado, né? Temos vários exemplos, e nós, na condição de espíritas, somos sempre reclamados, sempre chamados para ajudar em alguns casos. Eu tenho uma amiga que mora no IPCEP, que ela mudou há pouco tempo, e me chamou, me ligou para dizer: Efraim, eu estou desesperada porque na minha casa cai tudo, né? E como eu estou longe de Recife no momento, e ela já conhece um centro espírita, eu indiquei um centro que havia perto da casa dela para ela procurar os médiuns da casa e relatar, porque ela já estava a ponto de sair da casa. Clóvis, você deu uma caidinha. Para as suas considerações finais, que o nosso tempo agora já estourou, eu lhe passo a palavra. Zenilda aqui está dizendo que no capítulo 14 da Gênese, sobre estudo dos fluidos, nós vamos ver algumas coisas que foi comentada por você. A Zenilda não, a Zilda. Eu sempre troco o nome de Zilda com Zenilda. Zilda, como eu estava dizendo, você tinha caído, ela tem lá em Carpina vários efeitos na casa dela, e ela estava citando que o filho dela tirou algumas pedras que estavam na frente da casa, e quando ele voltou mais tarde, as pedras estavam novamente na frente da casa dela para serem arremessadas. Mas, meu amigo Clóvis, eu passo para você a palavra para as suas considerações finais e depois eu faço o fechamento da nossa live. Ok. Eu diria que as pessoas podem perguntar por que esses fenômenos assustam tanto? Por que esses fenômenos sempre existiram de uma maneira perturbativa? Qual é a finalidade disso existir? Esses fenômenos são leis da natureza. Eles sempre estiveram em todos os povos, ele está nos povos mais primitivos, ele atravessou as civilizações mais antigas, ele atravessou os silvícolas. Entre os índios tem muitos casos de manifestações fenomênicas, de pedras, de fenômenos que são recorrentes, de fogo, está nessas regiões todas. E também você vai encontrar esses fenômenos nas civilizações modernas, né? Nas mais conhecidas do mundo. E você vai ver em Roma, você vai ver na Grécia, você vai ver entre os egípcios, e você vai ver isso sendo estudado pelo Espiritismo, que apanhou esses fenômenos todos, descobriu a causa, que são os espíritos. Mas por trás desses fenômenos existe alguma coisa interessante, que é a dimensão de espiritualidade que eles trazem. Esses fenômenos é como se fossem pequenas aberturas para que a gente perceba a outra realidade, que é a realidade espiritual. As obsessões, os poltergeists, as aparições de espíritos, com todas as suas manifestações, eles são fenômenos que nos convidam a ampliar nossas percepções. Eles sempre existiram para nos dar sinais da imortalidade, sinais da outra dimensão que está em torno de nós e a gente não percebe.
porque a nossa dimensão física é uma dimensão reduzida, restrita, uma dimensão dos efeitos. Então, os fenômenos de efeitos físicos foram a base do nascimento da doutrina espírita. As mesas girantes, por exemplo, poderia ser considerada uma decorrência do poltergeist, porque a noite de 31 de março de 1848, no condado de Huddersville, próximo a Nova York, é considerado o ponto zero da escalada do desenvolvimento espiritualista no Ocidente, devido aos fatos dos primeiros fenômenos de comunicações espirituais estabelecidas com as irmãs Fox em Hydesville, permitiam um diálogo de batidas, de raps, nas paredes da casa com uma das adolescentes que estavam ali. Uma jovem que perguntou e ouviu a resposta dos espíritos, dizendo que ele era um morto. E mais tarde se revelava ser um caixeiro que foi assassinado e seu corpo estava ali. 50 anos depois acharam o corpo desse homem chamado Bosman, que estava, as pessoas procuraram, escavaram a casa, mas o corpo dele estava entre as paredes de madeira. Um casal, 50 anos depois, namorando lá de fora da casa, um namoro assim, mais assim, esquentado. As tábuas já estavam envelhecidas, quando eles forçaram a parede, a tábua quebrou e apareceu o esqueleto humano, que era aquele esqueleto do cadáver que se comunicou com as irmãs Fox. Dali, os fenômenos migraram para a capital, nos Estados Unidos, e de lá foi para a Europa. Varreu toda a Europa, o fenômeno impressionou. Em 53, ele chegou na França e encontrou os pesquisadores franceses. E em 55, 56, encontrou Allan Kardec. E ele tirou desses fenômenos, que eram diversões de salões na noite, as mesas giravam, batiam, as mesas desenhavam, ela produzia estalidos, ela produzia sons, elas levantavam o pé, ela escrevia até notas musicais, composições foram feitas com canetas amarradas à mesa pé de galho, lápis, e foram feitas partituras de música, desenhos de crianças mortas foram feitas por espíritos que animavam as mesas e desenhavam o rosto dessas crianças para os seus pais. Então, as mesas girantes impressionou um período enorme. Victor Hugo fez experiências com seu filho desencarnado da ilha de Jersey quando ele estava exilado. E Allan Kardec tirou das mesas girantes a monumental obra da doutrina espírita. Foi aí que ele descobriu os espíritos. As mesas girantes, ele diz no Livro dos Médiuns, é o ponto de partida para o surgimento da doutrina espírita. Porque foi com as mesas que ele olhou, pesquisou, anuiu que ali era um efeito inteligente, tinha que ter uma causa inteligente, e descobriu que estava por trás da mesa era consciência sem corpos, inteligência sem cérebros, que animavam alguns dotados de mediunidade, alguns seres humanos especiais, que ele mais tarde designa pelo nome de médiuns, e que eles conseguiam animar as mesas e os objetos materiais. Então, hoje o poltergeist tem uma compreensão profunda, porque você vai descobrir que a causa, na verdade, é apenas uma mente humana sem corpo que tenta dizer alguma coisa. A vingança é sempre o resultado de algo mal resolvido, e as pessoas envolvidas nessas obsessões são marcadas para sempre por algo que nunca vão esquecer, que uma força que não era física interferiu em algum tempo em suas vidas. Essas pessoas que passaram por esses fenômenos, em qualquer época, respeita qualquer coisa que venha a ser relacionada com a espiritualidade. Esses fenômenos interessantes levou o grande psicólogo Carl Gustav Jung a romper com Sigmund Freud. A tese de doutorado de Jung foi a mediunidade de efeito físico da sua cunhada. E ele descobriu o universo do inconsciente coletivo, e Jung foi um médium também, que participou de muitos fenômenos durante sua vida. Então, isso é muito mais comum do que o que se pensa. Então, esses fenômenos deram o ponto de partida para o desenvolvimento da doutrina espírita no mundo. Todas as coisas estão interligadas. As coisas não são tão isoladas quanto parece. Então, por trás do poltergeist, tem sempre um sinal de espiritualidade. Muito obrigado. Clóvis, excelente, o público gostou muito, todos nós gostamos, você nos deu uma verdadeira aula, e o importante é que você vem mostrar que a doutrina espírita é ciência, que a doutrina espírita é filosofia, que a doutrina espírita tem o seu cunho moral, né? Uma doutrina que nos esclarece
e faz com que possamos descobrir efeitos inimagináveis que colocaria qualquer pessoa correndo de medo sem o conhecimento desta doutrina. Clóvis, quantas freiras, quantas mulheres de bruxas, quantos ciganos foram queimados, não é? Por não conhecer os efeitos como nós hoje conhecemos, né? Galileu, por afrontar a igreja, aí vem a minha discussão de sempre, quando se toca na questão religiosa, a igreja quis queimar Galilei. Não é por discordar, porque a ciência não poderia estar à frente da religião, quando Kardec vem nos mostrar que elas têm que caminhar lado a lado, ciência e religião. Não é? No nosso caso, ciência e espiritismo. O próprio Kardec nos coloca, se algum ponto, em algum ponto a ciência nos mostrar outro caminho, larguemos este ponto e sigamos a ciência. Clóvis, nós agradecemos muito. Eu queria estar curtindo esse friozinho aí da Bahia, porque aqui já começou a esquentar, né? Eu agora, neste momento, estou em João Pessoa. Aqui está um pouco mais fresquinho do que Recife. Né? Mas estamos agradecidos com todos vocês, com a participação de várias pessoas que aqui estão, muitas pessoas. Né? Gratidão a todas e todos, está dizendo aqui a nossa voz da consciência pela presença. E sexta-feira, aqui no Facebook do Ágora, vamos ter Alexandre Júnior e Luiz Fernando Lopes, às 20 horas, no Facebook. Tá certo, meu amigo? Muita paz, um abraço profundo para você, bom te ver. Sou eu que agradeço, meu abraço virtual aí a todos os que estão conectados em nossa live. O assunto é realmente apaixonante. Isso aqui é o resumo da síntese do prólogo do assunto. É um fenômeno vastíssimo, é impossível dizer tudo em 1 hora e 10 de live. Pena que a gente não pôde ilustrar com fotografias, mas eu fico aqui à disposição do Ágora. Quiser fazer outra live com outro tema espírita relacionado a fenômenos, estamos às ordens. Muito obrigado pela atenção. E até de repente. Vamos chamá-lo novamente, porque o público aqui está pedindo para que façamos outra live com você. Porque é um assunto instigante, né, amigo? É muito instigante. Com certeza. Sinta-se abraçado, meu amigo. Obrigado, Roberto. Prazer em revê-lo, viu? Todo nosso. Aí, tudo do Ágora. Abraço, pessoas, todas e todos que aqui estiveram conosco.